Atos 26. No capítulo de hoje, Paulo é levado diante do rei Agripa, onde ele tem a oportunidade de se defender e explicar tudo o que está acontecendo. E aí Paulo começa falando desde o início da sua conversão, falando que ele não está falando nada demais, apenas pregando o Cristo ressurreto, apenas dizendo aquilo que Moisés já prediz lá atrás, né? Que Cristo haveria de sofrer, morrer, mas ele iria ressuscitar. E aí Paulo continuou o discurso dele lá tal. Só que aí o rei interrompeu, né, o meio do discurso de Paulo e falou assim: Paulo, você tá louco? Você tá aí falando assim, bananão, falando tanta de coisa que eu não tô entendendo nada. Aí Paulo olhou pra ele e falou assim: não, de maneira nenhuma eu tô louco, eu só tô pregando aquilo que eu sei, aquilo que eu vivo, aquilo que eu acredito, que é um Cristo ressurreto. E aí ele falou assim: olha, Paulo, pouco você me convence com essas palavras. Tipo assim, você não vai conseguir me convencer a ser cristão. Aí Paulo, ele até fala assim: olha, eu espero que através do meu testemunho, da minha palavra aqui, algum dia vocês possam estar na mesma posição que eu. Aí ele até fala, exceto pelas algemas. E aí Paulo termina lá o discurso dele, e aí o rei Agripa vai falar com outros governadores lá, e tipo assim, olha, se ele não tivesse apelado para César, eu não vejo motivo nenhum para prisão ou para morte de Paulo. Né? Só que o que eu quero focar hoje no capítulo de hoje é como Paulo ele nos trouxe um exemplo de fé e que a mensagem de Cristo pode ser defendida em qualquer circunstância. Paulo estava diante das autoridades, ele até apela a César, e você vê que ele não titubia ali, ele sendo questionado, chamado de louco, ele tipo assim, não sou louco, eu só prego aquilo que eu vivo. Então a gente precisa realmente olhar o exemplo de Paulo e trazer para as nossas vidas. Nós temos que defender o evangelho a todo custo, ainda mais nos dias de hoje, onde o evangelho tem sido tão banalizado, onde o evangelho tem sido tão propagado da maneira errada, né, da maneira que não é o evangelho verdadeiro. Aí sim que nós temos que nos posicionar como Paulo se posicionou aqui. As pessoas podem te chamar de louco, pode te chamar de seita, pode te chamar de endemoniado, pode te chamar de que for, mas o evangelho, a nossa fé, ela ainda tem que permanecer inabaláveis. Quando nós fomos colocados em posição de defesa, quando nós fomos colocados em posição de questionar a nossa vida ou até mesmo a nossa forma de viver o evangelho, nós temos que estar pronto, custe o que custar. Aqui Paulo não sabia se iam prender, se iam manter ele ali, se ele ia ser açoitado, se ele ia ser morto. Ele não queria saber, ele só queria saber em defender Cristo, em defender o verdadeiro evangelho, em explicar e até mesmo pregar para essas pessoas. E é isso que nós temos que ter em mente. A gente não pode nos acovardar, como eu disse, ainda mais nos dias de hoje, onde o evangelho falso, evangelho raso tem sido tão pregado e tão divulgado. Então por isso que nós precisamos viver o verdadeiro evangelho, por isso que nós precisamos ter essa fé e essa certeza acima de tudo. Paulo só conseguiu realmente se manter firme, se manter ali focado porque ele vivia, porque aquilo era a vida dele, era aquilo que ele pregava, era aquilo que ele acreditava. Então vamos nós acreditar nesse verdadeiro evangelho, vamos nós acreditar nesse Cristo que foi morto, mas ressuscitou para nos dar uma oportunidade, uma chance de salvação, para nos dar o exemplo de vida, de conduta, de tudo. Vamos defender esse Cristo, vamos defender o evangelho, vamos defender aquilo que a gente vive, aquilo que a gente acredita. Independente se as pessoas vão julgar ou não, isso não importa. O importa é que a gente tem que defender o evangelho, nós temos que nos posicionar. E para isso precisamos ter uma fé inabalável como Paulo aqui teve, como Cristo teve, como Pedro teve e tantos outros tiveram. Nós também podemos ter essa fé inabalável. Esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional. Tchau!